Meu nome é Thiago Oliveira, mais conhecido como Mosh, um apelido carinhoso aí da juventude. Tenho 36 anos, comecei com música com os meus 8 anos de idade, profissionalmente com 15 ou 16. Bom, eu iniciei na música acho que com 8 anos de idade, né? Iniciei com bateria e na minha adolescência eu acabei migrando para instrumentos de cordas, né? E estou aí até hoje. Comecei profissionalmente, acredito com uns 16 anos, comecei dando aula e consequentemente vieram as bandas, né? Bandas de garagem, bandas autorais e bandas covers. E a minha carreira como professor eu iniciei em 1999, dando aula de bateria, e a partir do ano 2000 eu já comecei a trabalhar com aulas de guitarra, violão, aulas particulares e tal. E estamos até hoje, na luta. O rock surgiu de uma ideia de contracultura, né? É um estilo, de certa forma, que contesta as coisas, né? Independente de ideologias, de credos, é uma coisa que te faz pensar, de certa forma. Não é só a questão da sonoridade, da música, também tem a questão ideológica, né? Eu acho que todo mundo tem sua opinião, cara, a gente tem que aprender a respeitar isso. A gente vive, teoricamente, numa democracia, né? E todo mundo tem direito a ter sua própria opinião. Eu acho que isso que é viver em sociedade. O problema é que algumas pessoas não estão preparadas para viver em sociedade, não estão preparadas para aceitar opiniões diferenciadas e tal. Eu acredito que o próprio Pink Floyd surgiu numa época, né? Talvez todas as grandes bandas surgiram numa época onde o mundo era diferente, né? As pessoas eram diferentes, a sociedade era diferente. Hoje a gente vive um outro mundo, né? Então, consequentemente, as coisas evoluem, né? A música evolui, a tecnologia evolui e as opiniões, eu acredito que a cada geração também tende a ser diferenciadas. Então, eu acho que tudo é válido na música, né? Tudo é válido no rock. Se você fala sobre política, sobre religião, sobre fé, eu acho que desde que você tenha alguma mensagem para passar, acho que tudo é válido. Cabe a quem ouvir, entender a mensagem, absorver e levar em frente. Bom, inicialmente eu acredito que a primeira banda que eu tive, assim, profissionalmente falando, foi uma banda show, né? Banda de baile na cidade, bem famosa, chamada Rota Brasil. Fiquei lá por alguns anos, enquanto eu já dava aulas, né? E nesse tempo pintou a minha primeira banda autoral, que é o Desarme, né? Banda que a gente já tem 2 discos lançados, a gente acabou até de certa forma fazendo turnê pelo país e tal. E além disso, paralelamente a isso, os meus projetos de música instrumental, né? Sempre compus, sempre investi em música instrumental de diferentes estilos, né? Rock instrumental, música erudita, e é uma coisa que eu sempre fiz, sempre planejei em continuar. Agora, de bandas, cara, eu acredito que hoje em dia eu devo ter umas 13 bandas, eu acredito, contando em autorais, covers, principalmente covers, né, que é um trabalho paralelo à escola, paralelo ao som autoral, que eu acredito que o som autoral, todo músico, ele envolve uma paixão diferenciada, né? A gente não se preocupa tanto com o tempo, com o investimento, é uma coisa que é o ego do músico que está ali. Então, banda autoral sempre vai existir. Se você está produzindo ou não, se você está sendo útil ou não, você ainda tem o seu projeto autoral. O músico ele sempre está compondo, ele sempre precisa soltar suas ideias próprias, né? Mas, infelizmente, no período que a gente vive, a música autoral não consegue pagar nossas contas, né? Então a gente tem que se obrigar a viver de outros, paralelo, né, ao som autoral, de outros projetos, né? Como banda cover, como aulas, tem amigos meus que são lojistas, que têm estúdios ou trabalham de freelance, né? Como músico freelance de bandas e tal. Então o cover é uma saída que a gente tem para tentar bancar o nosso autoral. Como banda autoral, pô, é inegável que é como um parto, né? Como um filho. É muito estranho você perguntar para um pai qual filho ele prefere, né? Então, como eu já tenho vários lançamentos autorais, participei de vários lançamentos autorais de outros músicos que me contrataram para gravar e tal. Então, sempre o autoral, de certa forma,
fica marcado assim na sua história, né? O show de lançamento de um disco, o show de lançamento de uma turnê e tal. Então tenho na minha memória o show de 2009 que a gente fez com o Desarme no antigo boliche, ali na 15. A gente lançou até um DVD demonstração, né, para servir de portfólio para a banda. Com certeza, em termos de som autoral, aquele é o momento assim onde eu guardo com muito carinho, né? Foi um período muito fértil da cidade também, de bandas e tal. Abriu muitas portas e, de certa forma, muitas pessoas se lembram dessa época, se lembram desse show, consequentemente. É algo que eu tenho, assim, como uma lembrança muito carinhosa, né? Cara, eu sempre gostei de música em geral, né? Sempre fui aficionado por música, né? Sempre a arte como um todo me atraía. Eu sempre ouvi muitas coisas diferentes, né? Sempre, de certa forma, também acabei absorvendo coisas diferentes de várias linguagens. Então é inegável como multi-instrumentista, por exemplo, se for comentar sobre a bateria, vários bateristas me influenciaram, como, sei lá, John Bonham, Ringo Starr, Mike Portnoy, enfim, Vinnie Paul, de vários estilos, Buddy Rich no jazz, né? Agora, como guitarrista, Joe Satriani, Steve Vai, Yngwie Malmsteen, John Petrucci, tem várias influências, né, de vários estilos, né? Então acho que é muito difícil a gente traçar um paralelo de um ídolo único, né? Porque a gente é o resultado de todas as influências que a gente ouviu, que a gente estudou no decorrer da vida, assim, sabe? Então eu acho que para cada fase musical a gente tem uma influência diferente. Eu acho que isso agrega, né? É bem interessante. Mas é lógico que todo músico, no final das contas, vai dizer os mesmos heróis de todas as épocas, né? Eu acredito que o futuro depende da gente, o que a gente faz hoje, né? Então a gente tem muitas pessoas, muitos novos músicos, essa nova safra de músicos e bandas está assim muito grande, né, na cidade. Hoje a gente tem um festival na cidade chamado Guarapuava Rock City, que com certeza é uma vitrine muito grande para as bandas mostrarem assim, o seu trabalho e terem, de certa forma, uma meta, né? Pelo menos anualmente, né? De produzir alguma coisa, de mostrar material. Então, eu acredito que a coisa nunca vai morrer, sabe? Enquanto tiver uma pessoa ouvindo, uma pessoa fazendo, eu acho que o sentimento, a história em si, não vai deixar a coisa morrer. Summer nights and long days are stolen as the old moon falls, and the mirror shows another face, another place to hide it all, another place to hide it all.